Glória a Deus. Glórias. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Graça e paz, irmã Angélica. Amém, minha irmã. Deus abençoe também sua família. Glórias a Deus. Iniciando esse sábado na presença do Senhor. Glórias a Deus. Toninho, a paz do Senhor, meu irmão. Marilza, a paz do Senhor. Glórias a Deus. Sacia meu ser. Glória a Deus. Está dando para ouvir a canção, irmãos? Tá conseguindo ouvir? Irmãos e irmãs. Glória a Deus. Papai vai bradar forte nessa madrugada. Papai vai bradar forte nessas primeiras horas desse sábado. Papai vai bradar forte no nosso coração. Glória a Deus. Para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Aleluias. Glórias. Glórias a Deus. Jesus deu o exemplo. Ele se rendeu à vontade do Pai. Ele se entregou à vontade do Pai. Aleluias. E que esse vento de poder venha sobre nós nessa noite, nesse sábado, em nome de Jesus. Dia 11 de abril. Dia 11 de abril, que venha poderosamente sobre esse dia o vento do Espírito Santo. Paz Ana, paz Marilza, esperando mais um pouquinho, paz Juliana. Papai vai bradar forte, viu? Nós vamos ter aqui algumas explicações que talvez pode ser que você nunca tenha tido esse olhar para esse sábado. O que aconteceu no sábado? O que aconteceu com Jesus no sábado? Né? Um grande mistério, não é verdade? Um grande mistério, porque a pedra estava ali. Então é um grande mistério o que aconteceu no sábado. Glórias a Deus. Paz, Norma. Deus abençoe minha irmã. Minha esposa também, Verônica, está com a gente. Deus abençoe a vida dela. Hoje eu estou aqui num ambiente diferente. Eu estou no meu escritório. Você deve estar estranhando, né? Que não tem aquela mesona branca ou a cortina branca. É porque eu estou no meu escritório hoje, nessa noite. Paz, Wagner. Fazendo um teste nessas lives da meia-noite aqui no escritório, vendo se é melhor. Glórias a Deus. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos apresentar a nossa vida a Jesus? Vamos colocar a nossa vida diante dele? Em nome de Jesus. Vamos nos render. Paz do Senhor, Jeane, paz do Senhor, Marina. Vamos orar nesse momento. Pai nosso que estais no céu,
oramos ao Senhor nessa noite, nesta meia-noite, ó Pai, neste início, ó Deus, de sábado, que para os judeus estaríamos na segunda vigília da noite, mas para os romanos estaríamos iniciando a terceira vigília da noite, a partir da meia-noite. Te entregamos, ó Pai, esse tempo em Tuas mãos, entregamos a nossa vida em Tuas mãos e dedicamos esses primeiros minutos deste sábado para o Senhor. Desses primeiros minutos no nosso tempo, mas que para o tempo, ó Pai, antigo, os tempos passados, eram já, o dia de sábado já estava rolando desde as 6 horas da noite. Mas nessa noite nós estamos aqui, ó Pai, nas primeiras horas do nosso calendário, do nosso horário, dos nossos relógios, entregando ao Senhor a nossa vida. Toma a nossa vida em Tuas mãos, a vida de cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Paz do Senhor, pastor Josué, paz do Senhor, Camila, paz do Senhor, Elizabeth. Amém. Que o Espírito de Deus possa encher a nossa vida. Eu vou estar colocando aqui um fundo musical para estar nos ajudando também aqui, em nome de Jesus. E eu quero desde já ler aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 27, versículo 45. Mateus capítulo 27, versículo 45. A palavra do Senhor diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Amados, por volta da hora nona, que o Espírito de Deus fale fortemente ao teu coração nessa madrugada. Desde já o saldo aqui ao Gabriel, a Val e a Leide, com a paz do Senhor. Irmãos, desde a hora sexta até a hora nona, na hora nona, por volta da hora nona, ou seja, por volta das 3 da tarde, por volta de 3 horas da tarde, após um período de 3 horas de densas trevas, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve grandes trevas em toda a terra, diz o texto bíblico. Do meio-dia até 3 horas, a terra se escureceu. Às 3 horas da tarde, aproximadamente, da sexta-feira, Jesus morreu. Em Mateus 27:50, como nós lemos, diz que ele clamou em alta voz e entregou o Espírito. Em Marcos 15:37 diz que ele deu um grande brado e expirou. Em Lucas 24:46 diz que ele clamou em alta voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em João 19:30, a Bíblia diz que ele, após provar aquela esponja embebida de vinagre, ele disse: está consumado. Inclinou a sua cabeça e entregou e rendeu o seu espírito. Mas o que aconteceu após a morte de Jesus? A morte de Jesus, ela é um fato. Ele morreu. Jesus morreu. Mas o que aconteceu após a morte de Jesus? Após Jesus
entregar o seu espírito. Marcos e Mateus narraram o que aconteceu no dia após a morte de Jesus. Por volta das 3 horas da tarde da sexta-feira, o que aconteceu? Da sexta-feira de Páscoa, o que aconteceu? A Bíblia diz que lá em Jerusalém, no templo, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, alto e baixo. A terra tremeu e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Logo após as 3 horas da tarde, após o momento de Jesus morrer, vários milagres começaram a acontecer em determinados lugares. Muitos milagres começaram a acontecer, muitas confissões começaram a acontecer naquela sexta-feira. Mas talvez a pergunta é: e no sábado? Nós sabemos que após esses milagres que aconteceram na sexta-feira, após esses eventos, aproximadamente no cair da tarde, ou seja, por volta de 5:30, 6 horas da tarde, José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, fizeram ali, pegaram o corpo de Jesus, fizeram preparativos e sepultaram a Jesus. Algumas das discípulas de Jesus, mesmo depois ali que a pedra tampou o sepulcro, muitas delas ficaram ali ainda sem entender, tentando lidar com aquela situação, sem conseguir deixar, sem conseguir se acalmar naquele momento. Muitas delas ficaram ali ainda um pouco. Então tudo que aconteceu na sexta-feira, tudo que aconteceu ali, nós sabemos. Mas o que aconteceu no sábado? O que aconteceu naquele dia de sábado? O sábado, ele iniciava para os judeus após passar as 6 horas. Às 6:01 da tarde, iniciava-se o dia de sábado. No horário judaico, o sábado começou na 1ª hora, já seria ali o início da primeira vigília da noite. A primeira vigília da noite iniciou às 6:01 da sexta-feira. O sábado, então, iniciou às 6:01 da nossa sexta-feira. Se iniciou o sábado. Hoje estamos agora aqui, à 00:11. Então, no calendário judaico, nós estaríamos, no horário judaico antigo, da antiguidade, nós estaríamos na segunda vigília da noite, que vai de 10 horas da noite até 2 horas da manhã. No horário romano daquela época, nós estaríamos agora na terceira vigília da noite, que vai de meia-noite até 3 horas da manhã. Mas o que aconteceu? Nós sabemos que no sábado, lá em Israel, os sumos sacerdotes começaram a se mover para colocar os soldados romanos na porta do sepulcro. Começaram ali a tentar impedir que Jesus fosse retirado daquele túmulo. Os homens fizeram de tudo ali que estava disponível a eles para que o corpo de Jesus não fosse retirado do templo, porque haviam lembrado de que Jesus havia dito que no terceiro dia ressuscitaria.
E eles com medo de que os discípulos fossem lá assaltar. Então, no sábado, nós sabemos que logo no romper do sábado, às 6 horas da manhã, logo no início do sábado, nós sabemos que os sacerdotes do templo, eles estavam tramando coisas para que Jesus não saísse dali. Mas nós sabemos que isso não deu certo. Nós sabemos que não há como nenhum plano mortal humano parar Jesus, impedir que pedras sejam removidas. Não há nenhum plano humano que dê certo quando Deus decide e promete que vai agir e promete que vai fazer algo. Não há nenhum plano humano que possa e consiga impedir que os planos de Deus aconteçam. Mas o que aconteceu? Existem várias teorias. Existem várias teorias do que aconteceu no sábado. A primeira é bíblica. No paraíso, no sábado, depois de sua morte, aonde que ficou Jesus? Para onde foi Jesus? Visto ser um mistério, e não dá para afirmar assim firmemente, com provas completas, o que existem são teorias. Porque não dá para fechar, é isso aqui e pronto. Porque lembrem-se que o sepulcro estava, a pedra estava ali, no sepulcro. Ou seja, o que isso significa? Que para os homens é um mistério. Para nós não tem visão de lá de dentro, né? Não tem como ver lá dentro. Então tudo será uma teoria, né? Então, no paraíso, em Lucas capítulo 23, Lucas 23, para onde foi Jesus depois da sua morte? E no sábado, para onde ele foi? Lucas 23, versículo 42 e 43 diz assim: E acrescentou Jesus, lembra-te de mim. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estava Jesus então, após a sua morte, no paraíso? Jesus está dizendo para aquele ladrão que está ali na cruz, se convertendo a ele, olhando para ele, e Jesus está dizendo para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Foi a fala de Jesus. Mas estaria também Jesus no inferno? Porque após a sua morte, teria ido Jesus também ao inferno? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Pois, 1 Pedro 3, 18, pois também Cristo morreu. Veja, Pedro fala isso também, faz questão de, em sua mensagem, dizer: Cristo morreu. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja, na carne, morto. Ou seja, a carne de Jesus, o corpo de Jesus carnal, ficou no sepulcro, e o seu espírito foi ao paraíso, foi ao inferno. Não dá para fechar totalmente esse assunto. Efésios, esse é o último texto aqui que vamos ler, Efésios, capítulo 4, versículo 7 ao 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora,
que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? O que seria as regiões inferiores da terra ao qual Jesus desceu? Então, o que temos acerca do sábado, nós devemos ter muito cuidado sobre o sábado, o que aconteceu com Jesus. Seu corpo ficou ali dentro, guardado, e em espírito ele foi ao paraíso, em espírito ele desceu ao céu, ao inferno, às regiões inferiores, e ali pregou. Eu hoje não tenho, não posso fechar esse assunto, mas eu posso te dizer, e nisso eu tenho uma certeza, de o que aconteceu com os discípulos no sábado. Com Jesus não dá para a gente fechar totalmente. O que sabemos é que Jesus morreu. Pedro disse isso, os evangelhos disseram isso, mas com certeza existem 3 coisas que aconteceram com os discípulos no dia de sábado. O que aconteceu com os discípulos no sábado? A primeira coisa, no sábado, como que os discípulos ficaram após a morte de Jesus na sexta-feira? No sábado, em João, capítulo 20. Como estavam os discípulos no sábado, no dia após a morte de Jesus? E pode ser que neste sábado, neste início de sábado, seu coração esteja assim, a sua alma esteja assim. Porque o que somos hoje pode ser um reflexo do que fomos ontem. Pode ser. E na sexta-feira foi muito difícil para os discípulos verem Jesus sofrendo tanto, vendo o seu amigo sofrer tanto, vendo o seu guia sofrer tanto, vendo o seu mestre. Eles na sexta-feira sofreram muito. E como que vai ser esse sábado? Ele vai ter um pouco desse reflexo ainda. E no sábado a Bíblia diz em João 20, versículo 19, como estavam os discípulos? Em primeiro lugar, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam. Veja, os discípulos estavam numa casa, trancados. Do dia após a morte de Jesus. Os discípulos com medo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. O sábado dos discípulos, seguindo essa mesma linha, o domingo dos discípulos estavam com medo e trancados dentro de uma casa. Estavam trancados dentro da casa, estavam em uma casa de portas fechadas e havia medo dentro deles. Certamente estavam ali desde o dia após as primeiras horas da morte de Jesus. Aquela casa se tornou um esconderijo, um lugar onde eles, por medo dos judeus, se reuniram. E dentro daquela casa eles estavam com medo, porque na sexta-feira eles tiveram medo. E no sábado deles não poderia ser diferente, se não se livraram do medo na sexta-feira. O medo encheu o coração deles, a tristeza encheu o coração deles. E se não mandou ela embora, se não resolveu isso, certamente no sábado eles estariam do mesmo jeito e no domingo também. Isso precisava ser resolvido, esse medo precisava ir embora, precisava bater em retirada, porque senão os próximos dias seriam dias também de medo. E Jesus deu um jeito nisso. E nós sabemos que no domingo Jesus deu um jeito de tirar esse medo deles. E eu quero dizer para você que se porventura nesse sábado, se a tua sexta-feira foi de preocupações, inquietações, sofrimento e de medo,
O teu sábado, se você não resolveu isso, ele estava fadado a ser um sábado de medo, de tristezas. Mas nessa noite, o Cristo que hoje vivo está e está aqui com a gente, ele pode resolver esse problema na tua vida. Assim como ele resolveu o problema na vida dos discípulos, ele soprou do seu espírito. Que você sinta o sopro do Espírito de Deus sobre a tua vida nessa madrugada. Em nome de Jesus. Porque eu sei exatamente, eu não tenho como fechar o que aconteceu com Jesus no sábado, mas certamente eu sei, nós sabemos como foi o sábado dos discípulos. Em segundo lugar e penúltimo lugar, como foi o sábado de alguns discípulos. Veja, o sábado de alguns discípulos foi um sábado cheio de medo. E o que o medo fez? O medo não impediu, entenda isso, o medo dos discípulos no sábado não impediu de Jesus ressuscitar no domingo. O medo dos discípulos no sábado não impediu de Jesus cumprir a palavra dele na vida dos discípulos. Não impediu. Porém, na vida de algumas pessoas, o medo, as incertezas daquele sábado fizeram com que alguns discípulos desistissem, pensassem em desistir. E nós temos 2 discípulos que foram de volta para Emaús, em Lucas capítulo 24. O medo daquele sábado, o medo da sexta-feira, se manteve no sábado, não impediu de Jesus cumprir a sua promessa e ressuscitar e fazer a sua vontade, mas prejudicou, o medo acabou prejudicando alguns discípulos que no meio do caminho fizeram planos de voltar atrás, de desistir, de ir embora. Por isso é tão importante se livrar do medo e das preocupações do dia que se passou. Esse sábado, o dia de hoje, 11 de abril, que o medo vá embora do seu coração. Que todas as frustrações da sexta-feira e dos dias que se passaram, porque na verdade Jesus foi preso na quinta-feira à noite, de madrugada, o que para os judeus já era sexta-feira, porque a sexta-feira do judeu começou às 6:01 da quinta-feira. Jesus de madrugada à noite foi preso no Getsemane. Mas são coisas que vão se repetindo. Se não resolver os problemas da quinta-feira, na sexta-feira eles virão te assolar. Se não resolver, no sábado eles virão novamente. Então nessa madrugada, nas primeiras horas desse dia, já vai fazendo a tua oração, já vai mandando esse medo para fora da tua vida, porque o decorrer desse sábado será de alegria para a tua vida. Será algo aqui agora que Deus vai dizer: como que vai ser o meu sábado, pastor? Como que será o meu sábado de Páscoa? Como será o meu sábado após a sexta-feira? Como será o meu sábado? E eu quero dizer para você como que esse sábado pode ser. Mas cabe a você tomar uma decisão hoje. Eu não sei, eu não posso fechar o que aconteceu com Jesus no sábado. Me parece que o corpo dele ficou ali, no sepulcro, com a pedra fechada. Mas o seu espírito pode ter ido ao paraíso, às regiões inferiores, ao inferno. Nós não sabemos certamente. Mas o que aconteceu com os discípulos no sábado e como eles estavam, nós já aprendemos aqui que dá para saber. Eles estavam com medo, o medo fez com que alguns desistissem, mas houve outros discípulos que no sábado tomaram uma decisão para aquele sábado. Lucas capítulo 23, e aqui eu encerro essa palavra. Uma live da meia-noite diferenciada. Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 56. Alguns discípulos decidiram não dar brecha ao medo e nem ao sentimento de desistência, de olhar para trás, diante de tudo que aconteceu. Mas olha o que essas discípulas de Jesus decidiram para a vida delas naquele dia. Lucas 23, versículos 56, 55 e 56, diz assim: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo,
viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Você pode dar um glória a Deus? Porque no meio de tanta tristeza, de tanta dor, de ver o seu mestre, o seu rabi, de ver o seu Kyrios, que é o que? O seu Senhor, de ver o seu Pater, aqueles que eles consideravam até mesmo como pai, de ver ali o seu filhos, o seu amigo, daquele jeito, tanto sofrimento, mas no sábado elas tomaram uma decisão: nós vamos cumprir o mandamento, nós vamos segundo o mandamento do Senhor, nós no sábado iremos descansar. Enquanto muitos outros apóstolos, muitos outros discípulos permitiram que o medo os dominasse, enquanto muitos permitiram que a dor os dominasse, pensassem em desistir, essas mulheres no sábado descansaram. E descansar aqui significa acalmar-se. Elas se acalmaram. E nesse sábado, qual é a nossa decisão para esse sábado? O que você decide para esse sábado agora, irmão? Irmã, você que está aqui comigo, que a grande maioria é de discípula. Temos discípulos aqui? Temos. Mas sempre a grande maioria são as discípulas. E eu tenho um bocado de discípulo aqui. Qual é a tua decisão para esse sábado? Ter medo? Desistir da caminhada? Ou se acalmar? Ou descansar conforme manda a palavra do Senhor? Elas decidiram se acalmar. Elas decidiram descansar na palavra do Senhor e obedecer ao mandamento. Qual tem sido a nossa decisão? Que o Espírito de Deus possa acalmar, te ajudar nesse processo de aquietar, mesmo diante de tantas más notícias, mesmo diante do sofrimento. Se acalme, porque o teu domingo vai chegar. Porque o domingo, na verdade, já chegou há mais de 2000 anos atrás. Mas o que eu quero dizer com isso? Que dias melhores virão. Se acalme. Não é o fim. Se acalme. Cumpra a palavra de Deus. Não tenha medo. Não desista. Mas se acalme. Essa é a palavra de Deus para nós. Isso é o que o dia de sábado, de Páscoa, pode nos ensinar. Que vale a pena se acalmar. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus complete essa palavra em teu coração. Em nome de Jesus. Amém, irmãos e irmãs? Você deseja isso? Você deseja se acalmar? Você deseja render-se ao Senhor? Render-se ao seu Espírito? Vamos fazer isso nesse momento? Enquanto isso, eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. E você que está aí comigo, se você deseja isso, que o Espírito do Senhor sopre sobre a sua vida. Nós estaremos orando nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa madrugada, nessa vigília, segundo os judeus, a segunda vigília da noite, nós, ó Pai, nos rendemos ao Senhor. Que todo medo vá embora, que todo medo que causa tormento, preocupações excessivas e exageradas, que fazem com que muitas pessoas acabem se afastando do Senhor, que todo esse medo caia por terra em nome de Jesus. E que mulheres, discípulos do Senhor, que todas as pessoas que entraram aqui comigo, estão aqui comigo, possam se acalmar. Porque, ó Pai, dias melhores virão sobre nós.
Em nome de Jesus, é o que o sábado nos ensina. É o que o sábado de Páscoa nos ensina. Dias melhores virão sobre nós. Toma nossa vida em tuas mãos, ó Pai. Senhor, guarda a nossa vida nesse dia. Fortalece a vida dos teus discípulos e discípulas. Em nome de Jesus, fortalece, ó Pai, nesta madrugada, as famílias que sofreram perdas nos dias que se passaram, que sofreram perdas, ó Pai, em suas famílias. Tenha misericórdia dos enlutados. Ó Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia das nações. Que, ó Pai, no sábado, as nações descansem no Senhor, obedeçam a Tua voz, se rendam à Tua vontade e ao Teu mandamento. Em nome de Jesus, que neste sábado, ó Pai, em nome de Jesus, a igreja do Senhor espalhada na face da terra, descanse no Senhor, cumpra o mandamento do Senhor, que teus filhos e filhas que aqui estão comigo, descansem no Senhor, cumpram o teu mandamento nesse sábado, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também te pedindo, que, ó Deus, o Senhor guarde, ó Pai, a vida, ó Pai, de todas as nações, dos médicos, ó Pai, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos voluntários. Que o Senhor guarde, Senhor, aqueles que estão trabalhando com o público. Que o Senhor guarde as famílias na sua entrada e na sua saída. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde aos menos favorecidos. Que o Senhor guarde, ó Pai, aqueles, ó Deus, que, ó Pai, estão nas ruas, estão agora, Senhor, já passando necessidades de alimentos, de roupas, de luz, de água. Guarda, Senhor, que haja paz neste dia, porque, ó Deus, assim devemos lutar as nossas guerras, acalmando, descansando no Senhor, na Tua palavra. Não é sendo preguiçoso, mas é descansando na Tua palavra, Senhor. Não é vendo a vida e a banda passar, mas é descansar na Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã nesse sábado. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, abençoa essa família que está aqui representada. Em nome de Jesus, a minha família abençoa. Abençoa a cidade de Teresópolis, as cidades que aqui estão representadas. Abençoe, Senhor, os municípios do nosso estado. Em nome de Jesus, abençoa os governantes, o nosso presidente, governadores, ó Pai, vereadores, deputados, senadores, ó Pai, secretários municipais, Senhor, enfim, todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, com a liderança do nosso país, seja nas Forças Armadas, seja, ó Pai, na política, nos poderes, em nome de Jesus. Guarda, revela-te, ó Pai, e que eles cumpram a Tua vontade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Você quer fazer seu pedido de oração para a gente poder encerrar? Ainda são 00:36 e eu sinto fortemente a presença de Deus aqui. E como que você está aí? Está sentindo a presença de Deus? Aleluias! É assim que lutamos nossas guerras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aí comigo, que você possa colocar aí o seu pedido de oração. Se você quiser reagir a essa palavra, se você quiser agora dizer como que você está se sentindo após ouvir essa mensagem, que você possa partilhar nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Houve algum probleminha, será? Não estou conseguindo receber as mensagens. Será que houve algum problema? Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está havendo algum probleminha? Eu imagino que devo estar. Não estou conseguindo ver as mensagens. Então eu vou estar encerrando aqui agora. E depois você que for ver o áudio novamente, o vídeo novamente, que se você sentir o desejo de partilhar alguma dúvida, alguma pergunta, que você possa fazer isso. Amém? Que esse seja um sábado extraordinário para a sua vida e que você possa se acalmar em nome de Jesus. Em nome de Jesus.